Bem, a gente vai entrar nesse assunto aí do apoio de Trump e Milei leva a vitória. Anne, você separou pra gente um mapa que a gente vai colocar aqui pra gente entender um pouquinho sobre a província da Argentina e sobre a situação antes e depois das eleições, é isso? Perfeito. Se o Lucas puder, por gentileza, colocar aqui um mapa para eu explicar uma situação que eu achei bem curiosa, que é importante a gente refletir. Se a gente observa aqui, foi 1 mês e meio antes da eleição. Esse aqui é Buenos Aires, em roxo é a votação do Milei. Essa aqui é a votação da eleição de domingo. Então a gente consegue ver uma diferença brutal, né, entre os votos pró-Milei, do partido de Milei, lá Liberdade Avança. E o que explica isso? É exatamente sobre isso que eu queria falar, Carla, que é o sistema eleitoral adotado nessa última eleição na Argentina, que foi a BUP, Boleta Única de Papel. Então como que era antes? Antes você ia votar, lá no espaço da votação, você escolhia ali um panfleto do seu candidato. Então você, eu quero votar no partido do Milei, você pegava o panfleto e depositava na urna. Você quer votar no outro candidato, pega o panfleto e deposita na urna. E o que acontecia? Fraudes eleitorais. Tinham pessoas que colocavam mais panfletos do que outros. Tinham lugares, né, zonas eleitorais em que sumiam com os panfletos do Milei. Então a pessoa chegava para votar e não tinha o panfleto do candidato que ela queria votar. Enfim, fraudes, pegavam de dentro da urna e tiravam os panfletos do Milei. Era muito mais fácil de fraudar e fraudavam, de fato, diversas urnas eleitorais. Então, a gente vê 1 mês e meio atrás o resultado da eleição. Quando mudou para a BUP, Boleta Única de Papel, lá é uma cédula com o nome de todos os candidatos fornecidos, você pega e faz o X no candidato que você quer votar. E a diferença é clara, a gente consegue ver nesse mapa como mudou da água para o vinho a votação na província de Buenos Aires, que historicamente é o lugar mais forte ainda da oposição do Milei, dos esquerdistas, né, dos peronistas. Então, é extremamente importante a gente falar sobre esse assunto de transparência eleitoral. Esse novo sistema na Argentina trouxe muito mais transparência, dificultou fraude, dificultou desvio das cédulas, né, dos papeizinhos e roubo de cédulas dentro da urna, e trouxe esse resultado que a gente viu nesse domingo, que foi uma vitória devastadora do partido do Milei, que conseguiu eleger mais da metade do número de deputados e senadores do que o partido mais forte da oposição fez. Então foi gigantesca a vitória, que nos traz aí 2 reflexões. A primeira é o sistema de transparência eleitoral. Ele trouxe um resultado gritante para o Milei. Inclusive, pesquisas divulgadas um pouco antes da eleição davam um empate técnico entre o partido do Milei e o partido da oposição. Não chegou nem perto de um empate técnico. Foi muito devastadora a vitória do Milei. Então, esse é o primeiro ponto em relação à transparência eleitoral. E o segundo ponto é justamente o choque de gestão, né? O Milei, ele vem com um choque libertário, ele fez vários cortes ali da máquina pública, ele reduziu despesas, gastos, isso para que no futuro ele consiga reduzir tributo. E claro, isso tem um impacto econômico imediato, né? Não é tão fácil fazer essas reformas e cortes que ele fez. Então, por isso, alguns analistas apontavam que ele ia ter uma derrota também nas urnas, porque a população não ia conseguir se adaptar com esse choque. Mas não, a população não só se adaptou, como pediu mais choque libertário, elegeu ali mais representantes do lado do Milei, o que mostra que a liberdade econômica funciona, que esse sistema completamente inovador contra o populismo socialista que destruía a Argentina trouxe resultados, e a urna ali deixou mais do que claro que a população apoia esse governo implantado por Milei, Carla. Até porque foram anos de esquerda, a gente percebe o seguinte, um triunfo eleitoral de Milei, e a gente também percebe o desencanto da esquerda argentina. Lembrando que nessa primeira metade desse mandato libertário, como é dito, o país reduziu a inflação, o epicentro de uma crise econômica absurda. Imagina que eles estavam numa situação que praticamente nós estamos vivenciando hoje, né? A situação da Argentina. E isso acabou. Isso foi assim quase uma fênix retornando das cinzas, né? Anne, o endosso do Donald Trump, ele melhorou essa popularidade do Javier Milei? Você acha que foi assim um ponto ideal para que isso acontecesse, para que essa eleição tivesse o sucesso que teve? Claro, a gente vê também e conversa bastante sobre isso aqui no Café, né, sobre os apoios políticos que existem. E desde a eleição do Milei, ele se coloca como um aliado do Trump. Ele, inclusive, foi à posse do presidente Donald Trump, que o Bolsonaro, vamos lembrar, não pôde participar porque estava com o passaporte restringido por Alexandre de Moraes, mas o Milei foi e eles sempre foram aliados. E o Trump, ele se coloca como um ator aqui na América Latina
contrário a regimes autoritários e a favor de lideranças como Milei. O Trump também, por exemplo, apoiou Maria Corina Machado. Eles se dão bem, eles têm uma relação que é a grande opositora ali do regime de Maduro, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Então, sem sombra de dúvidas, o Trump está do lado de regimes, de governos na América Latina que combatem esse populismo socialista que destrói vários países da América Latina. E quando você traz o histórico também da Argentina, Carla, o cenário que Milei pegou, a Argentina era muito pior do que o Brasil vive hoje. A inflação era devastadora, a moeda fazia um piada, inclusive, porque o peso argentino não valia nada. Havia muito, inclusive, câmbio ali dentro da Argentina com o próprio dólar, porque a moeda estava extremamente desvalorizada. Então, o choque libertário veio num país que estava devastado pelo populismo socialista que causa a inflação terrível que estava acontecendo na Argentina, Carla.